de luz, nasce do amor e nos conduz a paz nos envia. Na letargia, o espírito pode separar-se inteiramente do corpo, de maneira a dar a este todas as aparências da morte e voltar a ele em seguida. Olha aí. Entendeu a pergunta? Olha a resposta. Na letargia, o corpo não está morto, pois há funções que continuam a realizar-se. A vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, mas não se extingue. Ora, o espírito está ligado ao corpo enquanto ele vive. Uma vez rompidos os laços pela morte real e pela desagregação dos órgãos, a separação é completa e o espírito não volta mais. Quando o homem aparente morto volta à vida, é que a morte não estava consumada. E aí me lembrou Lázaro. Tem explicação melhor? É verdade, né? E as experiências de quase morte. O indivíduo, por um momento, foi dado como morto, mas o espírito, de alguma forma, não se desgrudou, não se separou definitivamente do corpo. Desceu a pressão, a pulsação ao estado zero, o fôlego desapareceu. O médico disse, deu como morto, está morto, embora não estivesse. É tanto que o indivíduo ainda passa 24 horas depois de dado como morto, que ele pode ainda, não é? Pois bem, no caso da letargia, como ele explicou muito bem aqui, o espírito está preso, em estado latente. Há uma ligação vital, o espírito está ali presente. No caso de Lázaro, Jesus diz, Lázaro não está morto. Exatamente. Tem essa citação lá, né? Lázaro E dorme. Já faziam 2 dias, né? Os discípulos, e ele dizia, ele apenas dorme. Perfeito. O espírito estava, de alguma forma, ligado. Diante de uma voz imperiosa, de uma voz poderosa, que o chamou à vida, Lázaro, vem para fora. Ele obedeceu. Ele assumiu o comando. Não é? Ainda o espírito estava ali. No caso de letargia e catalepsia. Com a morte, como ele explicou aqui, é diferente. Os laços se romperam, né? Houve o desenlace, o desencarne, abandonou a carne, os laços que prendem o espírito ao corpo, que se dá no momento em que a célula masculina se junta com a feminina, o espírito se prende ali por um laço. E à medida que a célula vai se multiplicando, o feto vai se formando, o espírito vai se acoplando até ele nascer. O desencarne é o inverso. As células vão se desacoplando e os laços vão se desfazendo. O espírito sai, se libertou, o corpo morreu. O espírito continua vivo e a vestimenta carnal vai para o destino que a gente reserva para ele. Com todo respeito, prestando as últimas homenagens naquela vestimenta carnal. Tem uma prece de Santo Agostinho muito bonita na internet, quando ele diz, eu apenas me mudei para outra margem do rio. Continue pensando, né? Continue pensando em mim. Orem por mim, eu continuo vivo. Eu os vejo, eu os ouço. Orem por mim, não é? E lembrem de mim como se eu estivesse... Então, isso é uma coisa, me parece que é até uma mensagem mediúnica, viu? Do Espírito de Santo Agostinho, que certa vez eu fui a um velório e tinha um padre aqui em Campina Grande que ele recitou essa prece. Eu sabia, que ele diz, né? Eu apenas me mudei para outra margem do caminho. Quando ele terminou, eu me encontrei com o padre lá mesmo no velório. Eu disse, padre, em que obra de Santo Agostinho está essa prece? Ele fez, em obra nenhuma, meu filho. Em obra nenhuma, né? Porque aquilo, eu aconselho as pessoas a botarem oração de Santo Agostinho e lê-la. Você vai ver que é uma comunicação do espírito de Santo Agostinho para o lado de cá. É fantástico. Então, a doutrina nos traz esse consolo, né? Consola os que ficam na viagem dos seus entes queridos.
A morte não tem o poder de separar os que se amam, nem aniquilar o espírito. É isso. E, como bem diz aqui, uma vez rompido esse laço, não tem mais volta. Acabou, não tem mais como voltar. Não, mas ressuscitou. Ressuscitou porque havia vida ainda, né? Uma coisa é o espírito estar no corpo, outra ele está fora. O caso de Lázaro já estava com os dedos apodrecendo. Por quê? Porque o espírito não estava atuando naquele corpo, não é assim? E, às vezes, o corpo se decompõe, o espírito ali presente, não é? Também. Não tão rapidamente. Veja que nas duas ressurreições, a de Lázaro e da filha de Jairo. De Quando Jairo. Jesus entra no quarto, diz: a menina dorme. Ele diz, quando a filha dela, ela já morreu, a Sônia já estava chorando. Jesus se aproxima e Jesus diz: a menina dorme. Ele diz: Talita cumi, menina, eu te ordeno, levanta-te. E com Lázaro a mesma coisa, ele diz: Lázaro dorme. Aí vem o Deus, mas como pode, Lázaro, tal. Não, Lázaro morreu. Mas Jesus antecipa, ele dorme. Ele não está, os laços não estão, como diz aqui. Separou, como diz em francês meu vizinho, c'est fini. Né? TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com.